Tudo bom? Bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje vamos fazer uma revisão, de como trabalhar com o TDD quando nada existe, Você tem que implementar tudo do zero. Então isso daqui é como se fosse uma revisão. Vou tentar passar também umas boas práticas do que eu acho, tá? E aí para isso eu trouxe um problema, tá? Vai ser diferente de construir uma aplicação igual estávamos fazendo no nosso curso. Eu resolvi trazer algo mais simples, mas que vai te dar bastante trabalho, tá? Então o jogo de poker não é o jogo inteiro na sua totalidade, tá? Mas no jogo de poker uma mão consiste em 5 cartas que podem ser comparadas da mais baixa para a mais alta da seguinte maneira: carta alta, carta de maior valor, tá? Então se entre dois oponentes aquele que tiver a maior carta vence o jogo, com exceção se o outro oponente tiver, por exemplo, um par de 2 cartas do mesmo valor. Então o primeiro jogador ele pode até ter a carta mais alta do jogo, mas se o segundo jogador tiver 2 cartas do mesmo valor, ele vence, Porém, vamos dizer que alguém tenha uma carta do mesmo valor, 2 cartas do mesmo valor, um par, E aí o terceiro vai lá e dá um flush, que é todas as cartas do mesmo naipe. Ou seja, nesse caso, o jogador que tiver com flush, ele vence, tá? Então vai ser isso daqui que vamos fazer. E aí eu coloquei algumas coisinhas, As cartas devem ser validadas, as cartas são em ordem crescentes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, reis e ás. E os naipes são ouro, copa, espada, paus e por aí vai, ok? Eu criei um projeto já aqui com o XUnit, então eu dei um .NET New XUnit, então eu não vou dividir em camadas. O objetivo dessa aula não é uma arquitetura de software, e sim resolver um problema, então eu posso deixar tudo no mesmo código mesmo. Então para isso diretamente eu já criei o XUnit, ok? Bom, então a gente já pode começar. Eu deixei aqui até uma pastinha de teste já, onde eu posso começar. Eu não tenho nada no meu projeto, tá? Então vou começar aqui e aí eu vou criar a nossa primeira classe. Eu tenho que pensar, o que essa classe tem que fazer, Então, dado 2 jogadores, cada um manda um conjunto de cartas, que é 5 cartas. Eu tenho que analisar quem que é o vencedor. Então, isso é o que a minha classe tem que fazer, tá? Então, pensando nisso, eu posso dar um nome, depois eu posso refatorar esse nome, qualquer coisa assim, tá? Então, eu posso colocar analisador de vencedor, tá? E aí, teste, que é para saber que é uma classe de teste, ok? Bom, criei aqui uma classe de teste, ok? E aí, nesse caso aqui, eu posso até já começar aqui com um problema simples, que é o primeiro que eu vou tentar resolver aqui. Então, vou dar um fact aqui para ser que é um método de teste. Então, public void dev analisar vencedor quando tiver maior carta, certo? Já tenho aqui já o meu primeiro método de teste. Deixa eu só incluir o namespace do XUnit. Beleza. E aí, o que eu posso fazer? Eu já posso vir aqui já direto já, por exemplo, já no meu assert, tá? Então eu tenho vencedor esperado, que é quem eu espero que vença, tá? Porque isso é o que minha API vai retornar, então eu já posso ir direto para o assert. E aí o vencedor, tá? Eu não tenho ainda a minha API criada, Que a minha API, quando eu falo, é a minha classe de teste, tá bom? Que eu estou testando, e aí eu posso já criar. Bom, nesse caso aqui, eu vou fazer com que o segundo jogador vença. Então, posso colocar aqui var const string vencedor esperado. Posso colocar aqui segundo jogador, certo? Posso já cuidar das minhas cartas de teste, tratar as minhas cartas de teste, não, posso tratar as cartas dos jogadores. Então, var cartas do primeiro jogador recebe. E aí eu posso dar um new list aqui. New list string, tá? E aí eu posso aqui
já colocar. Bom, vou colocar aqui um 2 de ouros. O que mais aqui? 4 de copas, certo? Um 3 de paus, um 6 de copas e um 7 de copas. Beleza? Essas são as cartas do meu primeiro jogador, certo? Vou tratar agora cartas do segundo jogador. Beleza, as cartas do meu segundo jogador, eu posso colocar aqui que vai ser um 3, um 5 de copas, um 2 de espada, um 9 de copas e um 7 de paus. Bom, como vocês podem ver, quem está vencendo aqui é o segundo jogador, porque ele tem um 9, é a maior carta que ele tem, e enquanto que o primeiro jogador tem um 7, certo? Então eu já posso criar a minha API agora, né? Então var analisador recebe new analisador de vencedor, certo? E aí eu posso criar ela aqui. Como estamos criando essa API, eu aconselho até criar no mesmo arquivo, tá? Para você não precisar ficar mudando aqui, tá? Dando um tab para você saber aonde que está a segunda classe e também ficar analisando ela, tá? Então, eu aconselho até fazer isso. Então, aqui nós organizamos nosso código, lembra lá quando eu expliquei sobre o arrange, e aí aqui eu posso dar, né, o act, né? Então, var vencedor recebe analisador.analisar, e aí eu mando as cartas comparando. Cartas do primeiro jogador, cartas do segundo jogador, certo? E aí eu posso aqui já criar, né, esse método, certo? Bom, esse por default do TDD até nos fala que tem que falhar, né, a primeira execução. Então a primeira execução, eu sei que ela vai falhar porque não tem nada implementado. Inclusive, quando eu pedi para criar aqui, ele até criou com um exception aqui. Então sabemos que está falhando. Alguns autores até falam que se você tiver com confiança, você pode avançar, porque você sabe que não tem nada aqui. Então, queira ou não, você vai perder tempo, tá, com isso daqui, tá? Então eu já poderia nesse caso avançar já. Então, qual que seria o certo? Eu não tenho nada, eu executei a primeira e agora eu tenho que forçar ela a passar. O que eu posso fazer é justamente aqui, ó, return segundo jogador, certo? E esse teste ele vai passar, ok? Porque eu já coloquei aqui para ele ir para o segundo jogador. Então, passou. Só que aí, no próximo teste, possivelmente ele falhe. Por quê? Porque eu vou colocar aqui, ó, deve analisar vencedor. Deve analisar vencedor quando segundo jogador tiver maior carta. Nesse caso, eu posso vir aqui. E agora, deve analisar vencedor quando primeiro jogador. Aqui é segundo jogador. E aí eu posso até vir para cá só para alterar a ordem aqui. Então aqui vai ser primeiro e aqui vai ser segundo. E nesse caso, aqui vai ser o quê? Primeiro. Então eu estou criando um outro método na qual eu testo que o primeiro jogador tem que vencer. Então o primeiro jogador realmente agora está com 9, né? O segundo está com 7. E aí eu vou rodar esse teste aqui. Nesse caso, esse tem que falhar. E ele falhou, certo? E aí nós temos que corrigir e nós temos que implementar isso daqui, certo? Para implementar isso daqui,
o que vamos fazer? Nós temos que saber, né, quem que é o primeiro jogador, ou o jogador com a carta mais alta, tá? Então aí eu posso fazer o seguinte, ó, bem simples, tá? Posso até corrigir já isso daqui, então aqui é um public string. E aí eu posso criar uma variável, var maior carta do primeiro jogador, recebe cartas do primeiro jogador, ponto, aqui eu posso dar um select, tá? Esse select aqui a namespace ainda não tem, que é do link, tá? E aí eu posso vir e pegar, tá? Então, carta.substring. Eu posso pegar a primeira posição, porque a primeira posição aqui nesse exemplo é o número. Então eu posso 0,1, por isso que eu estou dando substring, tá? E aí, nesse caso aqui, outra coisa que eu posso fazer é ponto order by, e aí eu coloco carta, valor da carta, porque aqui já não é mais a carta, é o valor da carta, e aí eu posso dar um max, certo? Nesse caso aqui eu tenho a carta do primeiro jogador, a maior carta do primeiro jogador, aí var maior carta do segundo jogador, certo? E aí aqui eu posso dar um var maior carta do primeiro jogador é maior que maior carta do segundo jogador. Se for, eu coloco primeiro jogador, e aí, se não, eu coloco segundo jogador, certo? Do segundo jogador, e aí aqui ele já é para estar, aqui é uma string, opa, aqui não é string não, aqui tá errado, opa, esqueci aqui do meu código, aqui, e aí int, que eu tenho que passar para parsear para int, né? Pronto, agora sim. Eu acredito que agora os nossos testes vão passar os dois, porque agora finalizamos a nossa implementação. Tá, então, opa, vou rodar os dois, né? Rodei só um. Vamos lá. Um falhou. Por que que um falhou? Vamos ver. Primeiro jogador, só que na verdade ele colocou segundo jogador. Então vamos lá, vamos aqui. Esse cara é do primeiro, esse cara, primeiro jogador, vencedor esperado, vencedor, cartas do primeiro, cartas do segundo. Vamos ver se tem alguma coisa errada. Cartas do primeiro, cartas do... Opa, aqui ó, cartas do segundo. Já achei já. Acho que foi isso, vamos ver. Rodar tudo de novo. Pronto, os dois passaram. Só que aí, nós temos que ficar muito esperto com as nossas classes de teste e também os nossos métodos de teste. Por que eu estou falando isso? Se vocês forem ver, esses dois métodos são iguais. Igualzinho. Então, isso não é uma coisa muito boa não, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar esse segundo, tá? Então, método de teste, nós temos que prezar por eles, assim como nós prezamos pelo código de produção, tá? Porque senão depois, queira ou não, vira uma dor de cabeça para você manter. E aí eu vou voltar ao nome do método original. Deve analisar vencedor. E aí eu posso usar, em inglês do fact, posso usar o Fury, tá? E aí, dentro do Fury eu tenho um line data, que são todas as opções, que é o case, né? Todos os cases que eu tenho. Aqui nesse caso eu vou copiar, tá? Então eu vou fazer o seguinte, como tem algumas peculiaridades, eu vou colocar ele como string mesmo, certo? E aí aqui, segundo jogador. E aí vem como parâmetro, tá? Então string, cartas do primeiro jogador, string
string cartas do segundo jogador string e string jogador esperado. Bom, esse jogador... Opa, aqui não é jogador, aqui é vencedor. Vencedor. Esse vencedor não preciso mais, porque aqui ó, no inline data, como vocês estão vendo, eu estou configurando quais são os parâmetros que vão ser enviados em tempo de execução para o meu método de teste. Então, aqui, tá? Então eu tenho, respectivamente, os seus valores. O único problema aqui é que eu estou passando em string. Então, o que eu faço aqui? Cartas do primeiro jogador string, ponto split. Eu posso dar um split aqui, tá? E aí eu dou um vírgula. E aí eu dou um ponto to list. Certo? Mesma coisa eu faço para cá. Opa. Mesma coisa eu faço para cá. Só que aqui é cartas do segundo jogador. E aí, eu quero testar aquela outra opção que é quando o primeiro jogador vence, né? Então, eu posso vir aqui. E aí eu posso colocar aqui primeiro jogador. Vou rodar todos os testes, tá? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Tem que passar os dois pelo menos, né? Passou, tá? Então, passou os dois testes aqui. E aí, como vocês podem ver, nós praticamente finalizamos a nossa implementação, que é para saber quando a pessoa tem a carta mais alta. Só que aí, o que você pode fazer? Você, enquanto desenvolvedor, você pode ficar feliz e falar, pô, beleza, acabei aqui, já coloquei uns casos aqui, já resolvi. Só que se vocês forem ver, né, eu vou até passar para cá, eu vou copiar isso daqui até para nos ajudar, tá? Cadê aqui? Deixa eu fechar isso aqui. Eu tenho aqui as cartas, né? Todas as cartas que eu tenho. E aqui eu também tenho os naipes, tá? Eu tenho todos os naipes, tá? Se vocês forem ver, nós ainda não trabalhamos com todos os tipos de cartas. Né? Aqui eu trabalhei mais com a carta que tem um número, tá? Uma casa, né? O 10 ele é aquela que tem duas casas. Então, por mais que você ache que vai funcionar, execute esse teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro inline data aqui. Vou fazer com que o segundo vença, tá? Então, aqui tem um 9 e aqui eu vou colocar um 10, tá? De espada. Beleza? Vou colocar um 10 de espada. Eu acho que vai rodar, então vamos lá. Vamos rodar todos. Vamos ver o que ele vai fazer. Pá, não sei o que. Opa, um falhou. Tá? Um falhou, ele esperava aqui o segundo jogador vencesse aqui. Certo? Mas tivemos um erro aqui. Ele até deu um stack trace aqui, mas não passou, tá? Então o segundo jogador ele não passou. Aqui o erro, tá? É o seguinte: eu passei o 10, só que no nosso caso nós estamos pegando somente a primeira posição. Então o 10 aqui vira 1 e o segundo jogador e o primeiro jogador tem um 9. Então, por isso que o primeiro jogador venceu e não o segundo jogador. Vocês viram que até no teste ele fala aqui, ó. Esperado o segundo jogador, mas o que veio foi o primeiro jogador. Ou seja, nós acabamos de ver que num teste aleatório que nós fizemos, nós descobrimos um erro no nosso caso. E nós estamos evitando o quê? Bug. Tá? Então, por isso que testar essa aleatoriedade nos testes é muito importante. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que corrigir isso daqui, fazer ele passar. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu nunca sei quando vai ser o número é de duas casas ou de uma casa. Mas o que eu sei é que a última casa é o naipe. A última casa não, a última posição da minha string é o naipe. Então eu posso tirar a minha posição da minha string, do meu naipe, e o que sobrar eu mando para número, tá? Então, para isso, o que eu posso fazer? Posso fazer aqui, carta.length menos 1.
Então vamos lá. Estou tirando essa posição aqui. Eu acho que agora roda. Vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, passou. Beleza, o nosso teste está passando e está uma maravilha isso daqui. Só que vocês viram que ainda não testamos todas as partes dos nossos tipos de cartas. Nós testamos as cartas que têm uma casa. Nós testamos as cartas que têm duas casas. Mas nós não testamos ainda as cartas que são letras, né? Valete, dama, reis e por aí vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu acho que vai passar. Então eu vou colocar aqui um valete de paus e um ás de espada. Tá? Então o segundo jogador ele tem que vencer também porque é o ás de espada. Certo? Vou rodar aqui. E não passou. Teve um que falhou aqui. Se vocês forem ver, deu um exception aqui. Ó. E aí ele tentou converter, pelo que eu estou entendendo, ele tentou converter uma string para um número. E se você for ver, é verdade. Porque o meu valete e o meu ás, eles não são números, eles são string. E aqui eu estou tentando converter eles para inteiro. Por isso que está dando esse exception. Mas aí começa uma dor de cabeça, né? Pô. Até aqui, até o 10, eu consegui gerar número. Daqui para cá eu não consigo gerar número. E aí, de algum jeito, vocês têm que resolver esse problema, né? A ideia que eu tenho para resolver, a minha ideia pode não ser igual à sua, não tem problema nenhum, tá? Desde que o teste essa ideia, tá? Então, por isso que é legal o teste. A minha ideia é o seguinte, eu sigo essa numeração crescente, por exemplo, 8, 9, 10. E aí eu dou uma numeração para o valete 11, para a dama 12, para o reis 13, para o ás 14. Posso fazer isso? Tá? Então, dessa forma, fica bem legal isso daqui. E aí, como que eu posso fazer isso daí? Tá? Porque, queira ou não, eu tenho agora uma lógica para resolver. Então, eu posso vir aqui. Private int, converter para valor da carta. E aí eu mando a minha carta, string carta, certo? Nessa string carta, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui e aí eu pego essa lógica aqui, tá? Essa lógica aqui, ela é importante para mim, então eu posso var valor da carta recebe esse cara aqui. Porque esse cara, ele já sabe a lógica de excluir o naipe, tá? Ele já sabe a lógica. O que eu posso fazer agora é um if tentando converter para número, porque há casos que eu vou conseguir converter para número, tá? Então, que é o caso desses daqui. Há casos que eu não vou conseguir converter para número. Então, para isso, no C# nós temos até o try, tá? Então, int.tryParse. O que eu estou tentando converter? Valor da carta. Eu estou tentando converter para quê? Para um valor. Tá? Estou tentando converter para um valor. Se eu conseguir converter para um valor, ele não vai entrar nesse if. Se eu não conseguir, aí vem o segundo caso. Que aí eu tento pegar esse cara, tá? Aqui é valor da carta. Eu tento pegar através de um switch e eu transformo isso para um valor. Então, 11, 12, 13, 14. Veja que o ás ficou com a nota mais alta. E aí eu posso return valor. Então, eu já fiquei com esse cara já. Certo? O que eu posso fazer agora é justamente vir aqui, apagar essa lógica aqui. Se eu não me engano, é até aqui. Apagar essa lógica. E aí eu posso converter para valor. E aí eu passo a minha carta. Certo?
Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Converto ela, tá? E aí, nesse caso, eu posso vir e executar. Vamos ver. Um falhou, tá? Aqui um ainda falhou, vamos ver. Ele esperava que o segundo jogador fosse, porém foi o primeiro jogador. Tá, aqui eu tô com as, beleza. Vamos ver essa lógica aqui. Valor da carta, eu tentei transformar o valor da carta. E aí o valor da carta, aqui só temos que ver se esse valor realmente está sendo passado, né? Então vamos lá, eu vou tentar aqui, já que eu sei que é o segundo jogador, vamos ver aqui. Tentar comentar aqui. E aí vamos lá. Vamos debugar. Quando a gente não sabe mesmo, então... Bom, o valor da carta... Tá vindo o que aqui? Tá vindo um 3, mas eu não quero saber essa hora aqui ainda. Eu quero saber aqui, ó. Aqui que eu quero saber. Então aqui eu sei que o meu segundo jogador, ele tá mandando uma última carta, é o As de espada. Certo? Então eu quero saber o que ele está convertendo aqui agora. Valor da carta. Posso até colocar aqui que vai ficar mais fácil. Qual que é o valor da carta? É 2. Beleza. Qual que é o valor da carta? É 4. Opa. Qual que é o valor da carta? É 3. Qual que é o valor da carta? É 6. Qual que é o valor da carta? É As. Então aqui o valor da carta é As. Ele vai tentar converter isso daqui. Opa, ele conseguiu converter? Ah, tá. Já. Perdão, errei aqui mesmo. Se eu não conseguir passar, errei feio aqui. Se eu não conseguir parsear, eu mando. Então vamos lá agora. Eu acho que vai executar tudo agora. Então vou dar um run teste aqui. Vamos ver se eu consigo. Todos passaram. E aí, agora sim eu posso dizer que eu acabei essa primeira implementação aqui. Isso daqui eu posso dizer que eu já consegui finalizar essa primeira implementação. Ok? Essa primeira implementação ficou ok. Já estou testando todos os meus casos. Eu já posso ir para a minha segunda implementação, que é o quê? Um par de cartas do mesmo valor. Então, quem tiver um par de cartas do mesmo valor, ganha a partida. Tá? Então, nesse caso aqui, um par de cartas do mesmo valor, ele vai vencer essa partida. Nesse caso, eu poderia até usar esse mesmo método de teste aqui, porque eu tenho um inline data. Só que, olha o nome desse método de teste. Deve analisar vencedor quando tiver maior carta. Então eu já estou testando algo muito específico, que é quando tiver maior carta. Tá? Outra coisa que muita gente tem dúvida na hora de testar é o seguinte. Os meus métodos private, como que eu testo? Você não testa seus métodos private, não tem como mesmo, tá? Porém, este método de teste já está testando esse método private. Concorda? Porque eu tive até que corrigir isso daqui, tá? Então, não tem como mesmo, isso é uma dúvida comum de quem está iniciando, tá? Era uma dúvida até minha quando eu iniciava, tá? Então você vê que eu estou analisando a nossa API, quando eu falo nossa API novamente é a classe, e só um método public aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro método aqui, tá? Que testa quando tiver um par. Então public void deve analisar vencedor quando tiver um par de cartas iguais, certo? Aqui num par de cartas do mesmo valor, acho que fica melhor, tá? Aqui eu vou copiar, já que eu vi que é legal usar o Fury, eu vou usar a mesma ideia aqui, tá? Justamente que é pra já ser mais rápido. Eu vi que houve benefício no último, então
já vou ser mais rápido. Aqui eu posso copiar também, tá? Nesse caso aqui eu posso copiar, certo? Já não tem problema, ok? E aí eu quero ver quem que é o meu vencedor, certo? Eu quero ver quem que é o meu vencedor. Bom, vamos lá então. Nesse caso, o cara tem que ter 2 par de cartas iguais. Então eu estou colocando 2 aqui, tá? Então já vou dizer que o primeiro jogador tem que vencer. Nesse caso aqui, olha só que legal. Eu vou rodar esse método de teste e ele tem que falhar. Por que ele tem que falhar? Porque eu não implementei. Essa é a regra básica do TDD. Tá? Eu não implementei essa nova funcionalidade, então ele tem que falhar. Tá? E é muito importante que você force ele a falhar para você ter certeza que isso não está implementado. Porque em alguns casos, o seu teste passa e você não percebe. Claro que você você percebe que ele passou ali. Mas o que eu estou dizendo é que ele passou de maneira errada. Ele não passou de maneira certa. Então, é extremamente importante você fazer o seu teste falhar. Tá? Então, eu quero fazer com que esse teste falhe. Só que eu já estou preparando o meu cenário. Qual que é o meu cenário? Esse cara tem 2 cartas do mesmo valor, que é o 2. Tá? O segundo jogador não tem 2 cartas do mesmo valor. Então, o que eu preparei? O primeiro jogador tem que vencer. Só que quem vai vencer essa partida é o segundo jogador. Por quê? Porque ele tem a maior carta. Como nós ainda não implementamos o par de cartas, ele vai dizer que o segundo jogador... Então, eu quero que ele faça isso mesmo, entendeu? Eu quero ter certeza que o que eu estou fazendo não está implementado. Então, vou rodar aqui, tá? E aí, falhou. Falhou mesmo, tá? Ele até colocou aqui, ó, o segundo jogador que era o esperado, tá? Bom, beleza, eu sei que isso está sendo feito, então o que eu posso fazer, então, né, é fazer com que o primeiro jogador vença agora, tá? Então eu já não preciso ir tão assim baby steps. O que eu posso fazer é aqui, ó, var, posso aqui, cartas duplicadas do primeiro jogador, certo? E aí eu posso vir aqui, cartas do primeiro jogador, e aí ponto select, tá? Eu posso usar a mesma ideia aqui, tá? Do meu conversor, né? E aí convertir. Só que agora eu vou dar um group by. Por que eu vou dar um group by? Porque eu quero agrupar todas as cartas que são do mesmo valor, tá? Justamente para eu saber. E aí, carta, ponto, carta, né? Para falar a verdade, que já não é mais carta, aqui é valor da carta, porque lá em cima eu já converti ela para valor da carta. E aí eu faço um where onde desse grupo aqui, certo? Ele seja maior que 1. É isso que eu vou fazer, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer é perguntar se cartas duplicadas, né? Aqui eu posso até colocar aqui. Par de cartas do primeiro jogador. Acho que fica mais aceitável aqui. Diferente de nulo e par de cartas do primeiro jogador. Se ele tiver alguma coisa, eu vou retornar return primeiro jogador. Certo? Eu acho que esse teste passa agora. Vamos ver. Passou, beleza, né? E agora eu tenho que fazer com que o segundo jogador passe. Então, segundo jogador, eu vou trocar isso daqui. Ok. Vou trocar. E aí o segundo jogador que tem que vencer. Vou rodar. Um passou e o outro não. Tá? E aqui a gente sabe o motivo, porque nós não fizemos aqui, certo? Então, eu vou aqui. Par de cartas do segundo jogador. Vou colocar aqui
cartas do segundo jogador. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se par de cartas do primeiro jogador, do segundo jogador, e aí eu coloco aqui segundo jogador. Então eu vou aqui agora executar. Vamos ver. Passou os dois. Tá? Legal, bacana, tá funcionando. Só que agora tem um caso aqui que é do poker, tá? O que acontece? O segundo jogador ele tem duas cartas iguais, que é o 2. Eu vou dizer que o primeiro jogador tem duas cartas iguais. Só que aqui eu vou dizer, vou testar com uma carta que eu ainda não testei, que é a dama. Ele tem duas damas. A dama, nesse caso, ela é maior que o 2. Então, ou seja, dado dois jogadores que têm dois par de cartas, eu tenho que ver qual que é o maior, tá? Eu nem sei se isso tem no poker, tá? Tô meio que inventando agora, mas vamos dizer... Se não existir, vamos dizer que existe, que é pra gente complicar aqui e você entender bem as complexidades que nós temos no teste. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tenho 2D, aqui eu tenho 2. Só que quem tem que vencer é o primeiro jogador, tá? O primeiro jogador, ele tem que vencer. Beleza? Então, nesse caso, quem tem que vencer é o primeiro jogador. Eu não sei se ele vai... Pra falar a verdade, seria melhor eu trocar aqui, tá? Mas eu vou deixar assim, só para vocês verem o que é um falso teste passando, tá? Eu vou executar aqui. Vou executar. E aí, ó, os 3 passaram. Só que não era para passar, tá errado isso daqui. Queira ou não, tá errado. A gente sabe que tá errado porque nós não implementamos esse negócio de maior. O negócio é que é o seguinte, como o primeiro teste eu faço para o primeiro jogador, ele viu que tem duas cartas iguais, ele já joga já. Tá? Então, esse teste passou de forma errada. Então, como eu sei que já existe um algoritmo que valida primeiro para o primeiro jogador, eu posso simplesmente aqui alterar isso daqui. Então, vou alterar, tá? Eu vou alterar. E aí, eu vou colocar que é quem? Que é o segundo jogador. Possivelmente, esse teste falhe agora. Quer ver? Aí, ó, falhou, tá? E aí, ele viu que o primeiro jogador. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que arrumar o meu algoritmo, tá? Para essa lógica funcionar. Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui o par de cartas do primeiro jogador, tá? Então, o que eu posso fazer é uma lógica bem procedural mesmo aqui, né? Bom, se esses caras... Tá, se eu tenho isso, significa que os dois estão vivos na partida, certo? Significa que os dois estão vivos. Então, se o primeiro jogador tem um par de cartas e o segundo também tem um par de cartas, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quem é a maior carta do primeiro jogador. E quem é a maior carta do segundo jogador. Então, eu vou colocar aqui var maior par de carta do primeiro jogador recebe par de cartas ponto vou dar um select aqui, se bem que aqui ele já é um select já, né, se eu não me engano. Valor ponto realme aqui, e aí ponto order by ponto max. Nesse caso eu estou pegando order by, nesse caso eu estou pegando quem é o primeiro jogador, tá? Então aqui eu já vou deixar no jeito aqui já, tá? E vou fazer já para pegar
o segundo jogador. Opa. Então vamos lá. Maior par de cartas do segundo jogador, certo? E aí eu já tenho esse resultado. Nesse caso, o que eu faço aqui? Eu vou fazer um if mesmo, tá? Então vou fazer se maior par de cartas do primeiro jogador for maior par de cartas do segundo jogador, o que eu posso fazer é, bom, primeiro jogador, se não, segundo jogador, certo? Bom, fiz isso daqui, certo? Tá de boa. Vamos lá. Ele tá tranquilo aqui. E aí agora eu retorno aqui, ó. Se não ser. E aqui eu retorno ao primeiro. Bom, basicamente, o que eu fiz? Eu estou validando. Ó, as primeiras cartas do primeiro jogador. O par de cartas do primeiro jogador existe? Existe. O par de cartas do segundo jogador existe? Existe. Bom, então tem uma lógica aqui que eu preciso saber quem é o maior deles para aí eu mandar. Aí eu posso fazer. Se não, né? Se essa lógica não existir, é porque pode ser que só um deles exista. Então, se não, eu posso fazer o seguinte. Bom, o par de cartas do primeiro jogador existe? Existe. Então, o primeiro jogador vence. Se não, o par de cartas do segundo jogador existe? Existe. Então, manda o segundo jogador. E assim vai indo. Eu acredito que agora deva funcionar. Então, vamos lá. Passou os três. Só por desencargo de consciência, né, eu vou alterar essa ordem aqui. Então, eu vou fazer com que esse cara seja o primeiro do jogador. Então, vou colocar aqui. Primeiro jogador. Então, vou executar. Opa, falhou aqui. Então, qual foi o problema aqui? O primeiro jogador, ele tem um par de cartas. Ele falhou aqui. Ele falou que foi o primeiro jogador, mas foi o último. Vamos ter certeza que é ele mesmo. Vou executar aqui. Ele mesmo tá falhando aqui. Primeiro jogador, ele tem um par de cartas que é o... Esqueci o nome da carta. Dama. Agora me deu um branco agora. Tá, então... Par de cartas do primeiro jogador. Par de cartas do primeiro jogador. Maior par de cartas do primeiro jogador. Opa, olha aqui, ó. Par de cartas do primeiro jogador. Tá, então... Pra falar a verdade, passou de forma errada, né? Porque aqui é par de cartas do primeiro jogador e aqui é par de cartas do segundo jogador. Maior par de cartas do primeiro jogador, maior par de cartas do segundo jogador. Vamos ver se esse aqui é... Vocês podem ver que às vezes nós mesmos erramos nos testes aqui. Então, passou. Então, por isso que é bom você dar... tentar... se existe muitas possibilidades, não tenta executar todas as possibilidades. Tenta executar as possibilidades agrupadas, digamos assim, entendeu? Eu testei aqui o primeiro jogador, testei para o segundo jogador, depois eu testei a maior, um par de maior cartas para o segundo jogador quando o outro também tem um par de cartas, testei o terceiro, tá? Então, tenta dessa maneira, tá bom? Bom, aqui eu consegui fazer, certo? Já está executando. Só que vocês veem que tem um ponto negativo aqui. A minha classe, ela já está com 300 responsabilidades. Analisador de vencedores. Pode ver que ela está com muitas responsabilidades. E isso não está ficando legal. Ela está convertendo para o valor da carta. Eu nem sei se isso é responsabilidade dela, tá?
Então, tá meio estranho isso daqui, tá? Então já vou adiantando que não tá muito legal a nossa classe que nós estamos testando. Mas beleza, vamos continuar aqui, tá? Vamos ir para o nosso último exemplo aqui da parte de par, que é o seguinte. Digamos que dois jogadores têm o mesmo par de cartas. Então eu tenho duas cartas do 3, você tem duas cartas do 3, né? Cada um com um naipe diferente, né? Óbvio. Então, nesse caso, eu não posso dizer que o primeiro jogador ou o segundo jogador venceu. Eu tenho que dizer que aquele jogador que tem a maior carta vence. Porque em termos de par de cartas, né? Aqui, por exemplo, em termos de par de cartas, nós estamos iguais. Então, ou seja, eu tenho que ver quem é o que tem o maior valor. Então, nesse caso aqui, eu vou, para deixar bem claro e documentado, eu vou criar um outro método de teste. Então, public void deve analisar vencedor quando dois jogadores estão empatados em par, ganhando, sendo vencedor o que tem a maior carta. Então você vê que o teste, uma coisa legal do teste é que ele é documentação. Eu poderia fazer aqui, tá? Mas na minha ótica eu acho errado. Por quê? Porque eu quero deixar isso também documentado. Que, olha, quando dois jogadores estão empatados em par, vou colocar aqui vencedor o que tiver maior carta, certo? Então isso eu quero deixar documentado. Aqui em par ficou legal. Tá, beleza. Nesse caso eu posso, vou de novo usar o Fury aqui, tá? Só que tem um problema, tô ficando encucado aqui. Essa parte aqui tá muito igual, tá? Essa parte aqui tá muito igual e isso daqui não tá me deixando muito confortável. O que eu vou fazer? Eu vou criar um setup. Tá? No XUnit, para criar um setup, você cria um construtor. Basta você criar um construtor e você já tem um setup. Tá? Então, o que eu posso fazer é isso daqui. Certo? Bom, ele não vai existir, então eu vou colocar aqui como uma propriedade de on, certo? Não sei porque que o meu VS Code não está indentando direito, mas tudo bem. Tá? Deve ser um bug da última atualização. Bom, nesse caso aqui, eu posso agora matar. Eu posso matar. Esse cara aqui. Opa. Posso matar. Estou matando uma linha, já é muita coisa já, tá? Aqui. Analisador. E aí, nesse caso aqui, eu posso também vir com analisador. Certo? Aqui eu ainda não tenho os meus parâmetros, tá? Vou passar aqui todos. Beleza? Nesse caso aqui, vou indentar aqui. Até para ficar mais simples. Nesse caso aqui, também estou vendo uma certa duplicação, mas vou deixar assim por enquanto, tá? Pelo menos já evitamos uma linha já, tá? Bom, o que acontece? Eu posso ter, vou usar uma carta aqui que eu não usei ainda, que é o Reis. Posso ter aqui um Reis de ouro, tá? E um Reis de copa. E aqui ele pode ter um Reis de espada e um Reis de paus, certo? Então, Reis de espada, Reis de paus, Rei de ouro, Rei de copas, tá? Nesse caso aqui, deu empate na carta, no par de carta, porque eu estou usando o R, certo? Dos reis, e eles estão empatados. Porém, o segundo jogador tem que vencer, porque já que eles empataram em par de cartas, ele está com 9 aqui, tá? Ele está com 9, vou até colocar tentar colocar exemplos que eu ainda não usei, então vou tentar colocar um Ás aqui. Ele está com Ás, tá? E nesse caso aqui, ele tem que vencer. Então,
o meu jogador vencedor esperado é o 2. Tá? O que será que ele vai fazer aqui? Vamos lá ver. Passou. Não falhou. Ele passou aqui. Se você for ver aqui, o que acontece? Ele viu aqui. Qual que é o par de cartas? Nesse caso aqui, ele viu que é o segundo jogador. Porque aqui, eu sempre estou fazendo com que maior par de cartas do primeiro jogador é maior que maior par de cartas. Não, não é. Então, aqui, ele não está tratando o igual. Você está vendo aqui? Ele não está tratando igual. Então, nesse caso aqui, ele passou também de forma errada, tá? Então, eu vou só trocar aqui, tá? Por isso que você tem que ficar muito esperto com o teste, porque às vezes você executa e acha que já está pronto, tá? Não. Então, eu vou colocar aqui. Primeiro jogador. E aí, eu vou dar um run aqui. Aí, falhou agora sim, tá? Então agora nós devemos implementar, porque realmente ele falhou. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Ele é maior, aqui vou deixar de um jeito. Tá. Esse cara é maior? Return primeiro jogador. Se não, C. Esse cara, ele é maior? E aí eu posso vir aqui e dar um return. Então aqui, ó, se não C, maior par de cartas do segundo jogador é maior que maior parte de cartas do primeiro jogador? Não, não é. Então ele não caiu nem nesse if e ele não caiu nem nesse else. O que ele vai fazer? Como aqui ele já caiu nesse daqui, nos demais ele não cai mais. Então o que acontece? A lógica sequencial de maior carta vai ser executada. Eu acredito, tá? Então vamos ver aqui. Passou. Então aqui, nesse caso, eu só vou ter um segundo exemplo aqui, tá? Eu vou até trocar aqui a ordem aqui, para ter certeza que para o outro caso ele também está acontecendo. Então, segundo jogador. Nesse caso, eu vou executar todos os testes aqui, tá? Então vamos lá. Vou ser audacioso, acho que vai estar certo. E bola para frente. Ó, nós já temos, brincando aqui, nós já temos 10 testes. Então, os 10 testes, eles passaram, tá? Os 10 testes passaram. E aí, ficou bem legal. Beleza, passaram, só que, cara, você tem que deixar o teste falar com você. Porque o teste, ele fala, tá? Acredita em mim, o teste, ele fala muito. A nossa classe de teste, ela tá legal. Não tá grande, tá? Mas tá legal. Agora, a nossa API, que é o analisador de vencedor, tá horrível para mim. Por quê? Olha só, olha a lógica, toda a lógica, né? Aí você pode falar assim, mas está faltando só uma refatoração. Não, não é só uma refatoração nessa classe. Eu acho que essa classe está com mais de uma responsabilidade. Primeiro, essa classe ela está testando a lógica do par de cartas. E ela está testando a lógica de maior carta. Além disso, ela está sendo responsável por converter para valor da carta. Tá? Então, se você for ver o princípio Solid, né, que é o primeiro, Single Responsibility, o que acontece? Ele fala que a classe tem que ter uma única responsabilidade. Então, se eu for mudar essa classe por causa de uma outra responsabilidade, por exemplo, converter para valor da carta, eu já estou inferindo isso já, tá? Então eu já estou inferindo nisso daí já, ok? Então o que acontece? Eu acho que nós temos que começar a dividir essa responsabilidade, tá? O que eu vou fazer aqui primeiro? Bom, primeiro eu vou mover ela para um arquivo, tá? Então
movi ela aqui para um arquivo, tá? A segunda coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu acho que essa lógica aqui, até porque nós temos que testar, né? Nós nem chegamos nessa parte ainda, tá? Aqui nós acabamos até aqui, mas nós nem chegamos. As cartas devem ser validadas e nós não estamos validando. Se eu for validar aqui a carta, ver se o cara passou uma outra coisa aqui, eu já estou estourando isso daqui, tá? Então, eu já estou vendo que isso daqui é um problema, tá? Então, vamos lá. Só que primeiro eu vou dividir essa lógica, tá? Qual que é mais fácil? Dividir a lógica ou já dividir a carta? Eu acho que a carta vai ser melhor, tá? Então vamos lá. Vou dividir a carta. Então eu vou criar um conversor para valor da carta, tá? Então eu vou criar esse conversor. E esse conversor, ele não tem problema nenhum. Ele pode até ser estático, se você preferir, tá? Ele pode ser estático, não tem problema nenhum. Mas, como eu não estou tratando a carta ainda, eu posso já cuidar da lógica de carta. Então, eu vou criar uma nova classe aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, carta teste, tá? Porque eu vou criar a lógica de teste de carta. E aí, eu vou colocar aqui, ó, public void deve criar uma carta. Essa lógica, ela só vai ser executada com fact, certo? E aí, o que eu posso fazer agora? Bom, vamos lá. Const string valor valor esperado recebe um ice, no caso, e const string naipe esperado. E aí eu posso dar um ouro aqui, certo? Bom, var carta recebe new carta, certo? Estou criando a minha carta aqui. Opa, deixa eu deletar aqui, senão mesmo problema lá. Então vou criar uma carta aqui, tá? Carta, criei minha carta. O meu VS Code não está realmente indentando aqui. Não sei porquê. Mas tudo bem. E aí eu posso dar um assert aqui. Ponto equals, tá? E aí, valor esperado. Carta ponto valor. E aí, naipe esperado. Opa. Naipe esperado. Naipe, certo? E aqui eu passo o valor esperado e o naipe esperado, certo? Então, nesse caso aqui, ele está adicionando o construtor aqui. Pra falar a verdade, faltou o segundo, né? Mas tudo bem. Tá, e agora? Vamos lá. Vamos lá. Tá tudo errado aqui, mas tudo bem. Bom, aqui para falar a verdade, eu já posso mandar aqui para inteiro, tá? Para falar a verdade. Então aqui nesse caso é o valor que vai ser 14 mesmo, tá? Que eu estou esperando. Então aqui é um int. E aqui é o naipe. String naipe. Aqui eu posso tirar esse valor esperado aqui. Posso tirar também. E aí, valor recebe valor. E naipe recebe naipe. Beleza? Vocês veem que eu já estou adiantando aqui, já estou implementando. Como eu falei, eu posso não seguir, já que eu sei que não existe toda essa lógica aqui, certo? E aí passou, beleza? Bom, os valores, a gente sabe que os valores eu tenho que testar esses valores aqui, tá? Mas antes disso até,
não só os valores, como o naipe também. Antes disso, eu só queria falar o seguinte. Alguns autores eles falam que não é muito aconselhável você usar mais de um assert, tá? Neste caso, não tem problema, porque eu estou testando a criação de um objeto. Então, esses dois asserts estão sendo para a mesma coisa. Mas quando você usa asserts para coisas diferentes no mesmo método de teste, isso não é aconselhável. O que podemos fazer nesse caso aqui, usar a ideia de objeto esperado, tá? Então, eu posso até adicionar esse objeto aqui. Essa ideia de objeto esperado, ele não é só do C#, ele é de várias linguagens, tá? Então, .NET, add package, expected object, e aí eu vou adicionar esse cara aqui. Opa, não... Acho que errei aqui, acho que é expected objects. Not found também? Ué. Vamos ver aqui qual que é a ideia dele. Bom, deixa eu adicionar aqui na mão mesmo pelo Nugget aqui. Agora sim. Bom, beleza. Qual que é a ideia? A ideia é usar um objeto esperado. Então, para eu usar um objeto esperado, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu apago essa lógica aqui, tá? E aí eu posso vir aqui, ó. Var carta esperada. Eu crio um objeto anônimo, tá? New. E aí eu coloco valor, recebe o 14 que eu estou querendo. O naipe recebe o O, que é de ouro, né? Carta de ouro, certo? E aí, nesse caso, essa carta esperada, eu vou passar aqui, ponto valor, e aí, ponto naipe, certo? Bom, agora eu faço o assert esperando isso daí. Então, carta esperada, ponto to expected object, certo? Deixa ele adicionar aqui a namespace, ponto should equals a carta que eu gerei. Então, nesse caso aqui, vocês viram que eu estou usando um assert só e ficou melhor até, porque se mais tarde crescer esse meu objeto, eu só adiciono aqui, certo? Opa, ele falhou aqui, should equal, acho que não é should equal, não. Should match, deveria corresponder. Pra falar a verdade, acho que é isso. Beleza, passou. Bom, nossa carta aqui já está tranquila. O que eu posso fazer agora é um public void deve validar valor da carta, certo? E aí, esse deve validar valor da carta se eu insiro um valor em real, digamos assim, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, var constante valor da carta inválido. É muito importante você criar variáveis que deixam claro isso, tá? Então, uma carta com 1, ela é inválida, tá? Ela não é uma carta válida, certo? E aí eu posso tratar aqui, ó, nesse caso, eu posso tratar aqui no próprio assert. Então, assert.fruits, certo? E aí eu posso aqui, ó. Quando eu der um new carta, certo? Nesse caso, eu já vou passar o valor inválido da carta. Mas eu já poderia deixar aqui um valor qualquer que eu sei que vai passar. Então, eu só deixo isso daqui bem documentado, tá? Que esse valor aqui quase não vai importar, então, certo? E aí, nesse caso aqui, ele tem que falhar, tá? Ele sempre espera aqui, então eu vou colocar um exception aqui, tá? Exception
exception. Não, exception aqui não tem, então vamos lá. Ele tem que falhar isso daqui, beleza? Então, nesse caso aqui, eu posso só tratar. Eu vou executar isso daqui só para ver, tá? Então, nesse caso aqui, vou lá, dou um run aqui. Falhou, mas é porque nós não estamos tratando, então eu posso vir aqui, agora, de cara já posso validar. Então, se valor for menor que 2, e valor maior que 15, eu posso through new exception, e aí eu posso colocar aqui valor da carta inválida. Valor da carta inválida. Posso tratar isso daqui, tá? E aí nesse caso aqui agora eu passei o 1, tá? Opa, falhou também. Ele não... Cadê aqui? Fuse, teste, mensagem, search fuse. No exception foi lançado. Então, opa, acho que aqui é o único. Vamos lá. Vamos lá. Passou. Só que aqui a gente cai no mesmo caso. A gente vai testar só com um caso, né? Acho que seria melhor usar o Fury, tá? Então, nesse caso aqui, eu acho melhor, tá? Então, vamos lá. Inline Data. Aqui agora é um exemplo foda, digamos assim, né? Por que foda, né? Com perdão da palavra. Mas eu tenho 1001 possibilidades de dar erro aqui. Por exemplo, se eu passar 1 ou 0, vai dar erro. Se eu passar 16, 15 ou 16, vai dar erro. Mas eu poderia passar 1 milhão. Poderia passar 3 milhões. Ou seja, é infinito aqui. Então, eu não tem como testar isso daqui. Então, coloco algumas posições. Tem que falhar com 0. Tem que falhar com 1. Tem que falhar com o 15. Tem que falhar com... Tenta menos também. Menos 1. Entendeu? Ou seja, eu testei todo fora do meu range, porque o meu range fica entre 2 e 14, tá? Então eu vou executar aqui. Nesse caso ele tem que passar mesmo, né? Porque eu já deixei isso daí pronto. Vamos ver o que ele vai falar. Opa, para 1 falhou. Ah, tá. Aí, ó, viu? Como é bom testar aleatório. Coloquei errado ali. O 15 já ia permitir, já. Pronto, os 4 passaram. E aí agora eu estou ok, tá? Nesse caso eu vou até usar a mesma lógica aqui, tá? Deve validar naipe da carta, tá? Esse naipe da carta ele é string, então naipe da carta inválida. Então agora aqui o valor eu posso passar o 2, deixo documentado que eu estou passando o 2, então não tem problema nenhum. E aqui o naipe da carta é o que eu vou passar. Para esse naipe da carta, o que eu posso fazer? Bom, os permitidos são ouro, copa, espada e paus. Certo? Esses são os permitidos. Ouro, copa, espada e paus. Então, nesse caso, eu não tenho também muito o que fazer, né? Eu vou até colocar aqui para eu saber quais são os inválidos aqui. Então, eu posso colocar o A tem? Não tem. O Z tem? Também não tem, né? Você vê que é uma infinita possibilidade, tá? Então, não tem muito o que fazer aqui. Aqui ficou até pior, porque aqui não tem um range que é igual a esse cara. Esse cara tem um range, aqui não tem um range. Certo? Então vou testar com 2 possibilidades, acho que já é suficiente já, tá? E aí eu posso aqui já executar, ele deveria falhar, tá? Falhou para as duas.
aqui. Não executou, né? Não teve o nosso como é que chama? Nosso exception, né? Então, se naipe for diferente, se naipe for diferente de O, C, E e P, né? Então, ó, vou copiar aqui, ó, C, E, EP, eu mando esse exception aqui. Então aí nesse caso não tem como mesmo, tá? Vamos ver se ele roda ou não. 2 passaram e tá ok. Só que aqui só tem um probleminha só, eu tô encolcado, tá? Como é que eu sei que o exception desse cara é o mesmo exception desse cara? Ou não é o exception desse cara? Como é que eu sei que né? É difícil falar, né? Porque ele está executando exception, né? Então, nesse caso, eu acho que seria interessante testarmos até a mensagem, tá? Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Nesse caso, não tem como fugir só para só ter um assert, tá? Então, var mensagem de erro recebe, tá? Que eu posso fazer isso daqui, ponto message, certo? E aí eu testo aqui também, assert ponto equal, tá? E aqui eu testo a mensagem que eu tô esperando. Então, Ctrl C. A mensagem que eu estou esperando é essa daqui, tá? Então, já fica a dica já, porque é importante que às vezes você acha que é um exception que está vindo, mas bem no fim é outro exception. Var mensagem de erro ponto message, certo? E aí eu posso agora executar, tá? Então vou executar aqui. Passou os 4, né? Só que ó, só para você ter uma ideia, tá? Vou colocar aqui um aqui. A mensagem está diferente, tá vendo aqui? Vou colocar. E aí, você vê que falhou aqui os 4. Por quê? Porque a mensagem estava diferente. Então, essa é a prova de que eu estou certo mesmo, tá? É importante, às vezes, você mudar um pouquinho sua classe que você está testando para ter certeza que ela vai falhar, tá? É importante isso daí. Então, beleza. Minha classe de cartas testes já está pronta, tá? Ela já está no jeito já, carta teste. E agora, o que eu preciso? Eu preciso criar um conversor aqui. Eu poderia criar um conversor de cartas, tá? Porque é o seguinte, olha só essa lógica aqui. Eu tenho uma lógica que ele tem que converter esse valor dessa carta. Então, nesse caso aqui, é importante que você entenda que existe um conversor aqui. Aí essa, agora, é uma dúvida que fica. Eu crio um conversor de carta ou eu posso fazer essa lógica na própria carta, né? Eu poderia ter essa... Poderia, por que não, ter essa lógica aqui, certo? Então, quando eu estou passando o V, o D, o R e o A, eu converter isso daqui. Seria interessante. Então, eu posso usar a minha própria classe de carta. Eu fiz a minha carta de teste pensando de um jeito. Olha só que legal. Eu vou fazer o valor aqui ser inteiro. Beleza, o valor, ele até pode ser, o valor da carta pode ser o inteiro. Só que existe o seguinte, essa carta, ela tem um valor e ela pode ter um peso, digamos assim. Tá? Então, essa lógica aqui, ó, de converter, eu vou deixar lá. Porque faz parte do domínio da carta, ela mesma saber isso daí. Então, nesse caso aqui, o nosso teste ele vai mudar.
tá? Ele vai acabar mudando. Bom, o que eu posso fazer aqui? A primeira coisa que eu posso fazer é, pelo menos, esse cara entender isso daí, tá? Então, o valor da carta, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um peso. E o valor da carta ele passa a ser string. Certo? O valor da carta passa a ser string. Então aqui eu vou passar string. E eu vou passar a carta como se fosse normal mesmo, tá? Então eu vou passar a carta como se fosse algo normal. Então eu posso até documentar isso daqui por enquanto, tá? Então aqui o valor, aqui já mudou tudo já, óbvio, né? Então aqui o valor da carta eu posso passar um ice, por exemplo, certo? E aqui essa lógica aqui, ela também mudou aqui, certo? Ela aqui já é tudo string. Então eu posso passar aqui string. Isso acontece muito em teste, tá? Você começa de um jeito e é uma classe de teste, e aí você vai vendo que faltou coisas para fazer, tá? Esse é um caso real mesmo que eu estou passando aqui. Então, pronto. Já mudei aqui, tá? E aqui eu posso passar aqui um 2 mesmo, que o 2 é válido. Bom, eu vou executar aqui, tá? Run. Esse teste aqui, ele já está certo, ok? Já está passando. E aí eu posso criar um outro teste aqui, certo? Que deve criar uma carta com peso, tá? Então eu estou criando uma carta com um peso. Então aqui eu já não vou usar mais o object expected object, então eu vou colocar aqui var const int peso esperado é 14. Esse é o peso que eu estou esperando. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar const string valor da carta. Toda vez que eu passar o A, eu estou passando um valor da carta que é o A, mas o peso dessa carta ela é o quê? Ela é 14, certo? Então o valor da carta. Aqui o naipe, como eu falei, naipe 2 pontos. Eu posso colocar aqui um de espada. E aí o peso esperado, então assert ponto equal peso esperado é carta.peso, certo? Bom, eu vou rodar agora. Falhou, não tem. Então aqui eu já posso colocar essa lógica aqui já, tá? Então aqui ó, converter conto string, carta esperada. Posso aqui converter para, aqui já não é mais valor, aqui é converter para peso. E aqui eu já não tem mais diferença já, né? Então valor, certo? Opa, valor da carta. Bom, beleza, converter para peso. Aqui já converte já, tal. E aí o que eu faço? Que eu não retorno nada, né, para falar a verdade, né? Void. Tá, aqui peso recebe valor. E aí eu posso vir aqui e converter para peso valor da valor, certo? No final eu estou convertendo. Aí eu posso vir aqui agora, deve validar o valor da carta. Vou executar aqui.
Opa, eu tô no errado aqui, vou falar a verdade. Aqui, deve criar uma carta com peso. Passou. Então aqui eu já estou passando já. Nesse caso eu vou usar o Fury também, que é para converter todos os casos ali, né? Então nesse caso aqui é o... Vamos ver a ordem aqui, qual que é a ordem? Valete, damas, reis e ás. Então vou colocar aqui só para não esquecer. Então, valete, dama, reis e ás. Qual que é o peso? Peso é 11, 12, 13, 14. Então aqui, string valor da carta, string, int, peso esperado. Nesse caso aqui eu posso apagar, certo? E aí eu posso executar agora. Vamos ver se todos vai passar. Passou, beleza, já estamos no páreo já. Beleza, é isso aí, galera. Ok. Bom, agora é o seguinte. Esse cara aqui agora, essa lógica, ela tem que configurar pelo peso, né? É o peso agora que tem que ser feito. Então eu vou dar um Ctrl X aqui e essa lógica vai ficar aqui embaixo. Porque é o peso agora que vai me dizer se está certo ou não. Tá bom? O peso é que vai me falar. Então nesse caso aqui, eu vou executar todos os testes, tá? All. Todos os 11 testes passaram. Beleza. Agora, nossa carta já está ficando quase... Já está com uns comportamentos legais já. Você vê que toda a regra da carta nós estamos transferindo somente para a carta, né? Então, só que temos um probleminha, tá? Quando a carta vem, ela não vem separadinha, né? Quando a carta vem, como vocês podem ver, ela vem assim, ó, tudo junto. Então ela não vem separada. Acredito eu que essa lógica também tem que passar a ser feita aqui. Então eu tenho uma carta, eu passo uma carta, descrição da carta, e ela é que é responsável por alterar o naipe e alterar o valor da carta. Tá? Então, mais uma coisa que eu acho que vamos ter que alterar o nosso método de teste. É como eu falei, a gente começa o método, os testes de um jeito, e aí a gente vai modelando, porque a gente volta no nosso problema e a gente lembra, putz, isso daqui não é assim, isso daqui é assado, tal. Então nesse caso eu vou passar uma carta, e essa carta ela ela vem junto aqui, 2, 0, 4, C, então, bom, mais uma vez, então, eu vou ter que alterar. Então aqui nesse caso aqui, tá? Que eu posso fazer? Eu vou vir aqui uma carta. Então uma carta recebe uma carta em string, certo? E aí nesse caso eu poderia validar aqui, né? Então, por exemplo, eu já poderia colocar aqui naipe, certo? Naipe recebe carta que ela é a última posição, né? Então eu posso dar substring, tá? Então qual que é a última posição aqui? Então carta ponto length -1. Ela é minha última posição, tá? E o valor da carta, é carta ponto, posso até fazer um diferente, carta ponto replace o naipe. Eu tiro o naipe daqui, tá? Replace o naipe por string ponto empty. Fiz um pouco diferente essa lógica aqui, tá?
nesse caso aqui, mais uma vez eu mudo. Então eu venho valor, aqui é naipe, né? Então naipe, 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 e aqui é valor. Tá, beleza, já estou aqui. Agora o meu método de teste muda tudo, tá? Então eu já não tenho mais digamos, um objeto esperado aqui, né? Porque esse objeto esperado o que eu posso fazer é o seguinte. Mais isso daqui. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Então, valor da carta eu posso concatenar. Certo? Mesma coisa aqui, não tem problema. E aqui o valor ele muda aqui. Que é o contrário. Tá ok? Vamos executar aqui agora todo? De novo, vamos executar tudo de novo. O que será? Aí, de boa. Os 11 passaram. Tá? Então, ou seja, eu já tinha uma implementação de código, eu reexecutei os meus testes para ter certeza, né, que o que eu alterei aqui ia dar certo. Então, acabou dando certo. Ok? E aí, nós temos a nossa carta pronta. Ok? Eu vou parar por aqui esse vídeo, senão ele vai ficar muito longo. Eu vou parar aqui. E aí a gente vai para a segunda aula, que a gente continua essa parte de refatoração aqui. Já estamos quase acabando aqui já, ok? Esse aí, galera. Valeu e muito obrigado.